Olá, caros alunos do Colégio Militar de Brasília, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e seguindo aí a mesma toada até nós conseguirmos concluir toda a prova do Enem 2023 para a análise das questões que basicamente até aqui, como nós estamos vendo, são questões puramente de interpretação, pouco ou quase nada de conteúdo estrito, né, no sentido de dominar ali uma competência ou habilidade sobre gramática, literatura e aplicar isso para a resolução das questões. Apenas o aluno tendo a capacidade de analisar, interpretar, né, entender o que está posto nos textos, né, o que está implícito, ele consegue chegar tranquilamente à resolução da questão. Então, passemos para a nossa primeira questão. Como de praxe, nós vamos fazer a leitura, primeiramente, do enunciado. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado. Esse impacto ele é potencializado, uma vez que... Então, deixa eu colocar aqui. Então, o que a gente vai procurar, né? Houve no texto, né, a perda dos registros linguísticos, onde ou quando, né, no incêndio do Museu Nacional, e essa perda ela vai ter um impacto potencializado, uma vez que a gente vai passar agora para a leitura das assertivas. Exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Então, a perda dos registros tem impacto potencializado, pois exige, né, uma vez que exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Então, exige isso, vamos sublinhar aqui a palavra inicial, exige essa retomada, representa, né, representa quando você está no lugar de algo, né? Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais, impossibilita, ou seja, anula o surgimento de novas pesquisas na área, resulta, ou seja, é consequência, tem como consequência a extinção da cultura de povos originários. Essa aqui, sem ler o texto, a gente já vê que tem algum probleminha. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Vamos observar agora, vamos passar para a leitura do texto. Questão 15. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas, espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas, por pesquisadores brasileiros. Então, até aqui a gente tem o que, basicamente? O que estava lá guardado antes do incêndio, num futuro poderia possibilitar cientistas a alcançarem algumas respostas, inclusive de perguntas que nem sequer tinham sido feitas ainda. Tá? E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. Então vamos pegar isso aqui, vamos marcar, que tem a ver aqui com dois itens. O incêndio pode, né, não necessariamente, ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais. Então, primeiro ponto, há a possibilidade, pode, né, não está dizendo que aconteceu de fato e pronto, acabou. Segundo, calado para sempre palavras e cantos, não está falando da cultura como um todo, né? A parte mais linguística que tem a ver com a cultura, mas não exatamente ou não apenas a cultura. Então, observemos aqui na letra A.
exige a retomada da pesquisa especialista, não foi falar nada disso, apresenta danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Não é exatamente isso que está falando ainda, né? Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área, também não falou nada sobre isso. Resulta na extinção da cultura de povos originários. Então, não, está falando que pode ter calado, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar palavras e cantos indígenas ancestrais, mas então não resulta na extinção da cultura de povos originários. Está muito abrangente essa letra D. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Vamos observar, a gente vai chegar nesse ticuna aí. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 1960 com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Então, mantenha a toada aqui das palavras e cantos indígenas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, ou seja, complicou, né? Houve realmente um comprometimento sério, mas talvez não final, né? Sem falantes originais ainda vivos. Então, não tem mais pessoas vivas que falam o que foi gravado para uma nova reprodução de áudio com esse conteúdo, né? Com as informações para registro. Então, o registro foi perdido. Se é o único registro existente, ainda não foi falado, se é que vai ser. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas. Então, é aquilo que eu falei, a gente não sabe se há ou não outros registros, diz a linguista Marília Facó Soares. Então, ainda está aqui na mesma ideia, pode ter calado para sempre, mas não necessariamente calou. A pesquisadora que trabalha com os índios ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte de seu material. Então, ela trabalha com a tribo ticuna e perdeu parte do material. Não quer dizer que ela perdeu tudo, ou que o impacto potencializado, ou existe esse impacto potencializado, uma vez que inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Não necessariamente inviabiliza, até porque ela fala aqui que é parte do material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Então, os idosos não tem como, porque já faleceram, né? Os registros que ela tinha desses índios que já eram idosos à época, hoje provavelmente já faleceram, mas fica subentendido, ou seja, há algo que nós podemos inferir com certeza que ela tem ciência da existência de índios dessa tribo ticuna mais jovens. Então vamos analisar as assertivas. Mais uma vez, uma lei dando enunciada, a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Muito cuidado. Uma coisa é o que está sendo dito na assertiva ser correto. Outra coisa é o que está sendo dito nas assertivas ser o que está sendo solicitado no enunciado, ser o que está registrado no texto. Então, às vezes, o que está falando aqui é verdade. Opa, isso aqui é verdade, vou marcar verdadeira. Não, mas é o que está pedido no enunciado? É o que está no texto a partir do enunciado? Então, vamos lá. A perda dos registros linguísticos no Museu Nacional tem impacto potencializado. Então, esse impacto ele tem um grande potencial, né? Ele foi potencializado, aumentado, uma vez que exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas? Não. Isso aqui é uma consequência, sim, aparece inclusive no texto, a moça que fala, mas não é por isso que o impacto é potencializado. B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Tem a ver com a identidade nacional? Sim, tribos brasileiras. Até aí tudo bem. Agora, esses danos são irreparáveis se a gente pensar que
o material coletado pelos mais idosos, como foi falado, tem a ver com isso? Sim. Mas está dizendo que representa danos irreparáveis à memória e à identidade. Não está dizendo que esse dano irreparável, né, abrange toda a ideia aqui das tribos. Não quer dizer que eu não consigo mais acessar as tribos, que eu não consiga mais redigir novos materiais. Não é isso. Mas olha só, representa danos que não têm conserto. Quais danos? Por exemplo, esse aqui dos mais idosos. Vamos ver a C. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Não, ela fala aqui que vai ter que ir de novo a campo, então é porque tem como pesquisar de novo. As pesquisas terão o mesmo resultado? Não, mas não é isso que está dizendo aqui. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Não impossibilita. As pesquisas não serão iguais, o resultado não será igual ao que existia. Ok? Mas não impossibilita. Então, essa aqui não é correta. D. Resulta na extinção da cultura de povos originários. Não. O que faz, olha só, o que faz a cultura dos povos originários, né, ser extinta é a vida desse povo em si. O registro da cultura não tem nada a ver com a existência dessa cultura. Então, a gente tem aí o registro, a catalogação de informações sobre essa cultura, não quer dizer que ela ainda exista. Há culturas que elas caem, elas desaparecem, mas a gente ainda tem o registro. Então, resulta na extinção da cultura de povos, não. Até porque não tem nada dizendo que é 100%. Mesmo que fosse, não tem nada dizendo que é 100%, porque que eles falam? Há a esperança de ter nessa gravação, essas gravações, esses materiais em outros locais, guardados por outros centros ou por outros estudiosos. Então, também não. Vamos ver a E. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna? Não, né? Aqui ela mesmo fala que tem como continuar estudando e sair a campo de novo. Então, qual que foi? Exige a retomada das pesquisas por especialistas? Não. Então, letra B. Vamos marcar a letra B. Isso aí. Passemos aqui para a questão 16, sem mais delongas. Nesse texto, a língua brasileira de sinais. Então, no texto, o que acontece com ela? Então, não é o que você sabe na vida real, na sua vida prática, nos seus estudos escolares. Pode até ter relação, mas não é isso que eles estão cobrando. Está cobrando o que está falando no texto sobre a Libras. Passa por fenômenos de variação linguística, como qualquer outra língua. Apresenta, vamos sublinhar aqui as palavras, então, passa por fenômenos de variação, apresenta variações regionais, a Libras passa por variação, apresenta variações regionais, sofre mudança estrutural motivada, então, sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras, diferencia-se em todo o Brasil, é ininteligível, ou seja, não tem como entender para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Como eu falei, tudo isso aqui no mundo prático pode ser verdadeiro. Agora, o que está falando no texto? Vamos à leitura. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleira e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais. Então, está dizendo aqui, né, que pode haver variação. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Não. Aqui coisas algumas coisas aqui são chamadas de nomes diferentes. Não está dizendo que a palavra tem um novo sentido. Por mais que no mundo, na vida, isso possa acontecer. Então, semáforo, sinaleira e farol se referem a um único significado. São 3 significantes para um único significado.
quando eu digo que apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras, eu estou dizendo que uma palavra num lugar chama isso e depois vai variar e vai chamar outra coisa. Pode acontecer isso, sim, mas não é o que foi dito aqui, muito cuidado. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, a Libras, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. Então, existem sinais que variam em relação à região, idade e gênero. Ok. Ainda não falou que as palavras assumem novo sentido. Está falando apenas que há esses três tipos de variação. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Então, é saber que ela está muito capciosa. Apresenta variações regionais. Se você for só pela metade do item, você marca B, assumindo novo sentido para algumas palavras. Mas não foi dito isso ainda. É isso que vocês precisam se atentar. Tá? Essa segunda parte aqui, ó, ela não aconteceu ainda. Então, vamos observando. Pode ser que ela aconteça. Mas até então, só foi falado que apresenta variações regionais. Essas variações são dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ao longo do segundo semestre. Abre aspas. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Então, sinais diferentes para identificar coisas diferentes, lugares, objetos, conceitos, ou sinais diferentes para identificar lugares iguais, será? Objetos, conceitos, observemos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com o giro do punho, como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Nossa, saber que muita gente deve ter marcado. Olha aqui. Palavras. Vamos observar de novo esse trechinho final. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Até eu já estava quase caindo nessa. Em São Paulo, sinal de cerveja, não é a palavra cerveja. Aí é que está. É feito com o giro do punho, como uma meia volta. Já entendemos que não é palavra, e sim sinais. Olha, saber aqui foi maldade, viu? Vamos ver. Nesse texto, a língua brasileira de sinais passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. Isso é dito explicitamente aqui. Mesmo dentro de um país, ela sofre variação em relação à localização, à faixa etária, até ao gênero dos usuários. Vamos ver as outras. Sofre mudança estrutural, motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Aqui não falou de mudança sintática, estrutural, falou apenas das palavras que são usadas de formas diferentes, dependendo da faixa etária, do gênero, do sexo da pessoa, da região. Letra D. Diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Não. Se cada região tem uma língua, não tem variação linguística, são línguas diferentes. Variação linguística é quando a mesma língua apresenta marcas específicas determinadas pela região. E é ininteligível para a parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. A língua brasileira de sinais, em algum momento foi dito que é ininteligível por parte dos usuários, ou seja, de quem o domina e fala através, se comunica através da Libras. Não, talvez algumas palavras, possa ter ficado subentendido que algumas palavras
possam causar algum tipo de problema de interpretação, mas não quer dizer que a língua brasileira de sinais como um todo é ininteligível, né? Então, muita gente deve ter marcado esse saber, mas para mim é a letra A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. É tão simples essa A que dá medo de marcar, né? Ela é tão direta que a gente preocupa, né? Mas realmente, quer dizer, vamos confirmar aqui. 16, letra A. Então é isso, meus queridos alunos. Até a nossa próxima videoaula. Obrigado.